Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, mais uma vez agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos, pedimos nesse momento o auxílio do alto, dos trabalhadores da espiritualidade desta casa tão querida e amada, para que o estudo que será proferido pela nossa irmã Sueli seja absorvido ao máximo por todos nós, que possamos fazer as nossas reflexões e evoluirmos cada vez mais. Obrigado mais uma vez. Que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome, em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Então, Sueli, dando sequência ao estudo, Justiça da Reencarnação, parte 2. Sueli. Continuando, então, nossa conversa, esperemos que tenhamos uma tarde aí bem agradável, estudando algo que realmente nós estamos precisando muito de compreender direitinho. Justiça divina. Que o que a gente está vendo aí nesse planeta não está mole, né? Não está fácil para ninguém. É muito difícil a gente passar por essas situações sem, ainda que seja um pouquinho, né? Uma pontinha assim, de dúvida quanto aos cuidados de Deus aqui conosco na Terra. Mas a gente não pode ter dúvida disso não, porque nós estamos estudando exatamente aquilo que faz que a gente libere Deus de todas essas ideias que nós fazemos dele, de um Deus que parece que nos manda dor, sofrimento, mas longe disso, Deus é Pai. E se Ele é Pai, Ele é misericordioso, Ele é soberanamente justo e bom, e nós já fizemos esse estudo na semana passada sobre os atributos de Deus, né? Então, se Deus é soberanamente é soberano, é o máximo. Tem nada acima disso, né? Justo e bom, então, a sua inteligência, já que vimos que ele é uma inteligência suprema, essa inteligência, ela leva à justiça também plena. E o fato de ser soberanamente justo e bom nos leva aí a ter misericórdia de todos nós, porque ele é bom, né? Então nós vamos entender justamente tudo isso que nós consideramos injustiças como grandes oportunidades que Deus nos dá de resgatarmos nosso passado delituoso, né? Então vamos aqui acompanhar esse raciocínio sobre a questão da unicidade das existências, que ela se choca com a justiça divina. É evidente que sim. Se nós tivéssemos só uma vida, nós não conseguiríamos isentar Deus de tudo que está acontecendo com a gente. E a gente iria se achar realmente injustiçado, que nós estamos vendo que aos olhos do mundo, ao nosso pobre julgamento, que nós somos muito pequenos para julgar, a gente está vendo aí pessoas que parecem estar injustiçadas na situação em que se encontram no planeta. Mas nós não temos uma única vida, porque se tivéssemos todos aqueles atributos de Deus que nós aprendemos em todas as religiões, né? Todas elas, eu não passei por todas não, eu passei por 3 assim importantes, como todas são, mas que estavam, né, mais ao nosso alcance ali na sociedade, que é o presbiterianismo, o catolicismo e depois o espiritismo, né? Então, nessas 3, eu aprendi os atributos de Deus, em todas 3. Né? Em todas 3, eu aprendi como é
esse Deus amoroso. Né? Então, os atributos de Deus, onipotente, onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom, isso aí está presente em todas as religiões e todos os deístas. Né? Todos os deístas conhecem os atributos divinos. Mas se a gente tivesse uma vida só, esses atributos não teriam razão de ser. Porque Deus seria realmente injusto se nós tivéssemos uma vida só. Porque vemos pessoas aparentemente inocentes e até justas aos olhos do mundo sofrerem momentos terríveis. E a família toda passar por isso, né? Crianças, né? Porque se a gente tivesse uma vida só, como poderíamos abraçar a justiça divina e vendo uma criança de 2 anos sendo espancada por um padrasto? Outro menino agora também que foi denunciado, a mãe foi denunciada pelo padrasto. Olha só, ela espancava a criança, ela maltratava e torturava a criança. E é uma advogada. Ela não é uma pessoa ignorante. E o padrasto da criança, que não aguentava mais ver a maneira como a mãe tratava o garoto, denunciou. Ele não era nem o pai. Então ele chamou o pai da criança, fez a denúncia para o pai da criança e também, né, nos órgãos competentes para tal. Então, quando a gente vê isso, como que a gente pode imaginar que existe uma vida só e estarmos aí conciliando os atributos divinos com uma vida só? Né? Essa criança de 2 anos está muito mal no hospital, muito mal. Porque ela levou muita agressão e ela está com hemorragia interna. Uma criança de 2 anos. Né? Então a gente fica imaginando, fala, meu Deus, aonde você está, né? Como aquele outro Papa, quando foi lá visitar o ambiente, né? O local do Holocausto, ele fez essa pergunta, onde estava Deus, quando deixou aquilo tudo acontecer? Se o próprio chefe da igreja não sabe, né? Como seus fiéis vão saber? Né? Em quem seus fiéis vão confiar? Não é isso? Então a gente começa a raciocinar e ver que uma vida só não dá tempo de aprender tudo, que não somos potentes, que a gente não tem conhecimento das coisas. Vemos no mundo em que a gente vive, a gente tem que observar as melhores e maiores evidências, né, científicas, elas partem da observação atenta e imparcial em todas as situações. Né? Então, quando a gente vê e observa, na nossa vida nós temos pessoas que não sabem ler, pessoas realmente analfabetas, elas não sabem escrever o próprio nome. Quando a gente pensa que muitas pessoas assinam com a impressão digital, a gente pensa que isso é pouco, né? Não, é muita gente. É uma parcela enorme da nossa sociedade assinando assim, ó, com o polegar, com a impressão digital, que não sabem ler. E a gente não imagina que isso aconteça, mas acontece. Mais do que a gente pensa, as pessoas escondem. As pessoas escondem. Tem um filme belíssimo que, se vocês, acho que todos já assistiram, né? Mãos Talentosas. É a história de um médico que ainda atua, né? Nos Estados Unidos. É belíssimo esse filme, é muito bonito. Eu aconselho quem não assistiu, assistir. A mãe desse médico, ela não sabia ler. Eles nunca descobriram. Ele tinha um irmão, né? E ela educava eles, ela de uma sabedoria, ela, sabe, assim, de uma sabedoria. Mas quando eles pediam para ela ajudar nos deveres de casa, né? Ela dava sempre um jeitinho, de forma muito carinhosa, para não ajudar, porque ela não sabia ler. Então a gente fica imaginando que essas coisas
são assim, um número pequeno, mas não são, não. Quando minha mãe também estava doente, ela estava com uma cuidadora, e a gente foi descobrir que ela não sabia ler muito depois. Muito depois. Ela dava o jeitinho dela na hora que a gente explicava as coisas, os remédios e tudo. Ela ia pela cor da caixa, pela posição da caixa que ela botava. Aí a gente foi descobrindo que ela não sabia ler. Porque um dia caiu no chão a cestinha e eu botei tudo dentro, tirei da ordem. Aí ela teve que falar para mim que ela não sabia ler. E olha, ela assim, era uma senhora já, não era jovem, já tinha criado seus filhos, né? Então a gente fica imaginando, pessoas que não sabem ler, pessoas que realmente são completamente alheias à intelectualização nesse sentido aí, quer dizer, tem até sabedoria, mas não tem, né? A leitura, não sabem ler e tudo. E pessoas tão inteligentes, pessoas tão desenvolvidas intelectualmente, né, parece que são abençoadas aí, com uma inteligência acima da média. Então a gente vê que a Terra, né, a nossa Terra, ela tem uma variedade enorme de situações, uma desigualdade enorme, não só na parte intelectual, quanto também na parte social, na parte profissional. Aí a gente fica imaginando essas pessoas que não tiveram condições de aprender. Elas não tiveram mesmo, porque às vezes tem e não quer, mas alguns não tiveram. E outros que tiveram todas as oportunidades do mundo. Uns que nascem em famílias que não têm mesmo nada. São privados de tudo. Não tem o que comer. Uma vez eu estava alimentando a minha cachorra, né, minha filhota lá de pelo. Estava dando uma reportagem no jornal, aí justamente na hora que eu estava botando a ração dela lá na vasilha, estava uma reportagem daqueles recém-formados em jornalismo, lá para o Nordeste, e a menina comia barro, porque ela não tinha comida. Aí ele perguntava para ela, mas o barro é gostoso? Você come barro? Ela falou assim, é gostoso. Porque não tem outra coisa. A mãe mostrando aquelas panelas todas vazias, aquelas crianças com fome. Aí eu ainda falei, meu Deus, até minha cachorra, né, tá comendo a ração dela, tem uma ração aqui, e essa criança não tem nada. Aí você começa a pensar, como pode uma desigualdade tão grande? Como pode isso, tendo um Deus que eu aprendi que é soberanamente justo e bom? Não dá para entender, não dá para casar uma situação assim, né? Então a gente vê que uma única vida não pode ser, porque crianças morrem cedinho de fome, de sede, de doenças, né, que não podem se tratar, enquanto que outros vivem, né, na maior facilidade. Aí, será que Deus tem preferências, então, pelas pessoas, pelos filhos? Tem família que tem, né? Tem família que tem preferência, tem 3, 4 filhos, às vezes 2, é mais abençoado por essa família aí, porque às vezes leva mais coisas para casa, né? Tem isso. A gente conhece essas coisas. Né? Aquele que contribui financeiramente tem, às vezes, uma situação melhor dentro do lar do que o outro que não faz nada, ou não faz ou porque não pode, ou porque não quer, não importa, né? Mas pai e mãe não podem fazer isso, né? Mas acontece. Então a gente fica achando que Deus ia fazer. Se a gente considera errado, né? Preferência de pais por determinados filhos, como é que a gente vai achar que Deus tem essa preferência para suprir as necessidades de uns e deixar outros inocentes morrerem? Porque é uma criança inocente. A criança que foi espancada lá pelo padrasto, 2 aninhos, inocente, ela não sabia se defender nem podia. Então a gente fica falando, não tem que ter alguma coisa, né? Uma vida só, não é possível, porque não dá tempo, né? Até porque a gente sabe que a morte não segue uma regra,
né, vai morrer com tantos anos. Não, ela acontece para qualquer um, a qualquer momento, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Então, a unicidade das existências, como nós estamos vendo aqui escrito, né, se choca com a justiça divina. Como explicar a injustiça e as desigualdades sociais? Como explicar as teratologias físicas? Aquelas crianças que nascem totalmente deformadas e vão viver. Né? Até os anencéfalos conseguem ficar aí vivendo, às vezes, 2, 3 anos, dependendo, né, se tiver o tronco, né, cerebral. Então, ficam ali, né? Não tem atividade, muita e tudo, né? Pessoas que nascem sem os braços, sem as pernas, às vezes não enxergam. E outros que nascem lindíssimos, com toda a saúde, né? E a gente fica imaginando como é que explica uma situação dessa. As marcas de nascença justificadas pelas lembranças de vidas passadas, isso também acontece muito. Às vezes, crianças que começam a lembrar de vidas passadas mostram na sua própria organização física, né, algumas situações, seja através de doenças ou de marcas mesmo de nascença, cicatrizes que justificam aquelas lembranças que essas crianças trazem. Como explicar uma coisa dessa, né? Tem vários aí, se vocês abrirem o Google, aí vocês vão encontrar vários exemplos. O sofrimento de pessoas boas e inocentes, vítimas da violência, da crueldade e da indiferença de muitos. Esse último item aqui a gente está vendo demais com relação a pessoas de muita idade, até mais novas mesmo. Há pouco tempo um pai, né, foi preso porque ele isolava 2 filhas dentro da própria casa, nunca ninguém soube. Ali elas procriavam com ele mesmo, tinham filhos que morriam, era tudo ali dentro, era tipo um porão. E as 2 ficavam lá, uma coisa tenebrosa. Então, como que a gente consegue explicar uma situação dessas com um ser soberanamente justo e bom, né? Não dá para a gente entender de jeito nenhum. Sobre o que se funda, então, o dogma da reencarnação? 171. Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir: um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Está vendo? Sempre. Todas as atrocidades que nós vemos no mundo, tudo que a gente vê, toda a maldade, toda a crueldade, essas pessoas mais cruéis, os mais criminosos, são filhos de Deus. São filhos de Deus. Né? E ele não vai amar menos essas pessoas, esses filhos, do que ama aquele mais virtuoso. Não. Porque ele os criou, todos os seus filhos, simples e ignorantes, e entregou a cada um a possibilidade de crescer e de se aperfeiçoar, quando nele colocou a sua marca, a marca dele, do bem supremo. A marca, e a gente tem que desenvolver isso aí. Colocou ali a sementinha. Mas nem todos, assim como aquela família que tem às vezes 3, 4 filhos, parece um gênio, passa para todas as universidades, né? Nunca deu trabalho, nunca precisou de atenção na hora dos deveres, e tem às vezes um outro filho que não entende as coisas, não tem problema mental nem nada, mas ele não consegue, ele não tem a inteligência do irmão, ele tem dificuldade de aprender. Isso o desestimula, porque aí o outro que é inteligente, todo mundo fica elogiando, e aquele coitado que não tem muita capacidade intelectual, ele piora mais ainda, dependendo da situação como ele é tratado nesse ambiente todo, né? Agora, esse pai e essa mãe, eles podem até admirar, ou pelo menos deveria ser assim, admirar muito o outro que está, né, que é muito bom, muito inteligente, mas não deixar também de admirar o outro
porque ele tem outras qualidades e é seu filho. Então, o amor não pode ser medido dessa maneira. Né? O amor não pode ser medido. O amor é o amor. Então, os pais não podem amar menos aquele que não sabe ainda, que não tem muito desenvolvimento, e amar mais aquele outro mais inteligente. Isso não pode existir. Não é dessa maneira. Então, Deus ama todos os seus filhos, independentemente do que eles fazem. Deus nos ama, independentemente dos nossos erros. Nós estamos colocando aqui a crueldade, a maldade, né? Num extremo, assim. Mas nós cometemos tantos enganos, tantos erros, que temos que pedir perdão a Deus nas nossas preces, e nem por isso Deus deixa de nos amar. Mas Ele exige, obviamente, que a gente conserte os nossos erros. Então, precisamos consertar. E aí, Ele nos dá a oportunidade do resgate. Nós vamos passar por situações difíceis para resgatar o nosso passado. É isso que está aqui, ó. Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão nos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos. Muitas vezes, nós que somos reencarnacionistas entendemos isso, o espírito traz como resgate para dívidas passadas esse lado aí camuflado. Pode ter sido muito inteligente, né? Uma personalidade muito inteligente na vida que teve, não soube usar esse talento, não soube aproveitar a sua inteligência, jogou fora as grandes oportunidades de ser um valor social, e aí na próxima encarnação pode ser que ele retorne ao mundo sem essa habilidade, sem a sua intelectualização liberada para que ele aprenda mais e mais, porque ele não deu valor. Então, não quer dizer que ele seja uma pessoa que não tenha intelectualidade. O espírito tem, mas ele pode, no momento de resgate, estar com isso camuflado, embotado e não conseguir desenvolver, mesmo que não tenha um problema mental. Né? A gente que trabalhou com criança, eu não trabalhei com criança, trabalhei com adolescente, mas mesmo assim eu via, eu percebia alguns adolescentes com uma facilidade enorme de aprender e outros com mais dificuldade, sem ter problema mental. E não era porque não queria, não. Eu tinha um que ficava batendo na cabeça assim, ai, professor, eu sou muito burro, né? Eu falei, não, você não é burro. Você tem outras habilidades. Mas você não é burro, você tem que se esforçar um pouco mais, porque você tem um pouco mais de dificuldade. Então, ele queria, coitado, mas ele tinha muita, muita dificuldade. Então, o que é isso? É uma alma em resgate. É uma alma que está tendo uma oportunidade de desenvolver moralidade, bondade, que às vezes, quando tinha muito o seu intelecto desenvolvido, tinha pouca moralidade e foi nocivo a uma sociedade. Aí ele vem para resgatar isso. E era realmente muito bom. Esse menino, ele era querido todo pelos amigos. E todos tentavam ajudar, né? Todos tentavam ajudar ele a aprender, mas era difícil. Mas ele era querido pelos colegas. E aí a gente vê que ele era um menino bom, mas ele tinha essa dificuldade, né? Então a gente vai vendo que muitas vezes não é porque a pessoa não quer, ela está numa prova e aí ela tem mais dificuldade. Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Né? Então, só entre os egoístas que isso existe. Deus é sempre justo e é soberanamente bom. Então, a gente começou, e não deu para desenvolver muito semana passada, o comentário de Kardec sobre essa questão da justiça através, né, da reencarnação. Todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea, tá vendo?
Deus nos dá a oportunidade, através das provas da vida corpórea, de conseguir, né, chegar à perfeição, porque Ele nos criou para isso, né? Mas na sua justiça, permite-lhes realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Então a gente vê que às vezes a pessoa está numa evolução de alguma coisa que ele pretende fazer e realizar, né? Está num trabalho maravilhoso, está desenvolvendo uma tese bacana que vai ajudar muito a sociedade, que vai ajudar muito no aperfeiçoamento, né? E de repente ele morre. De repente dá um ataque ou é um acidente. Né? E às vezes parece que em determinadas situações fica tão claro que não houve uma culpabilidade assim de ninguém, quer dizer, ninguém foi instrumento para aquilo ali acontecer, ninguém levou a culpa, mas aconteceu. Foi uma fatalidade. E aí parte. Aí o mundo, né, fica comovido e fica, meu Deus, como foi embora uma criatura dessa? Que estava desenvolvendo um trabalho grandioso, que estava fazendo algo importante demais e teve, né, que interromper a sua atividade dessa forma, é outra situação que nós também ficamos pensando, se fosse uma vida só, a gente ia questionar aí essa bondade de Deus, né? Tirar do mundo uma pessoa tão importante que está fazendo um trabalho excelente, um trabalho maravilhoso, né? Nessa pandemia, a gente está vendo um pouco isso acontecer, né? Está partindo gente que está numa atividade intensa, alguns médicos ainda jovens, que se prontificaram a ficar na linha de frente, atendendo com todo carinho, com toda dedicação, e de repente ele pega a doença e morre. Né? Aí a gente fica aqui, né? Nós não, porque a gente entende. Mas quem não é espírita fica, meu Deus, como é que pode acontecer isso? Só que ele vai continuar o trabalho dele, só que do outro lado, inspirando outros que ele não alcançava estando encarnado. Muitas vezes o seu conhecimento, a sua ação, a sua atividade aqui não estava sendo tão assim valorizada. Então estava na hora de partir, ou não, mas por uma necessidade kármica, ela passa ele para a dimensão espiritual e vai continuar o seu trabalho de assistência naquilo que estava fazendo. Vocês não acham que os hospitais só têm médico encarnado atuando, né? Não acredito que vocês pensem isso, né? Todo mundo que estuda a doutrina espírita sabe que não existe somente os médicos do plano material operando um paciente. Os médicos da dimensão espiritual estão ali. Aqueles especialistas da área, e se o médico encarnado, ele for bem intencionado, e realmente ele cuidar do paciente com carinho, com amor, com desejo que ele melhore, ele vai ser intuído por aqueles desencarnados. Então, quando a gente olha uma enfermaria dessas, que a gente vê aí, que a mídia, infelizmente, fica mostrando esses horrores, né, para a gente, aqueles pacientes entubados, aquilo tudo, aqueles médicos para lá e para cá, existe um número maior ainda de médicos da dimensão espiritual trabalhando ali. Atendendo, muitas vezes, suprindo as necessidades de um aparelho que não está bom, de um que está faltando, de um médico negligente, porque tudo acontece quando tem que acontecer. Por pior que esteja o paciente dentro de uma UTI, se ele não tiver que partir, ele não vai. Porque os médicos da dimensão espiritual vão atuar suprindo as necessidades dele, as falhas humanas dos médicos encarnados, e ele não vai. E a gente tem tido muito exemplo disso. E às vezes um outro que está com toda a assistência, com o melhor médico,
Entra 2, 3 dias depois, parte. Por quê? Precisava de partir, está na hora dele. Então a gente tem absoluta certeza, né, que o que nós não conseguimos terminar na nossa vida aqui na Terra, na nossa atual encarnação, nós vamos terminar ou na erraticidade, como espíritos, intuindo outros a dar continuidade àquele trabalho que a gente fazia, ou então realizando mesmo o trabalho através da própria experiência que carrega, atuando diretamente com aquela atividade, seja dentro de um hospital, seja dentro de uma indústria, seja dentro de um laboratório, não importa, é o trabalho que ele sabe fazer e que ele estava desempenhando. Então, nunca nada se perde. Todas as atividades continuam a ser realizadas por essas mesmas almas que voltam a ser espíritos porque desencarnaram e estão atuando nos laboratórios, descobrindo vacina, descobrindo doença, né? Para que possam já pensar na possibilidade de tratá-las. Eles têm visão que nós não temos. Os espíritos sabem perfeitamente as doenças que nós ainda vamos ter que enfrentar. Porque eles trabalham no planeta. E nós, como espíritos inferiores que somos, precisamos exatamente das provas aí da vida corpórea para a gente poder se aperfeiçoar, poder chegar à plenitude da liberdade, da felicidade. Então, esses médicos que partem, e eles estão lá intuindo os outros cientistas que estão nos laboratórios, descobrindo coisas que daqui a pouco eles vão perceber que poderão ser usadas para tratamento de doenças que ainda nem surgiram e que vão surgir ainda. Mas eles estão já preparados, eles já estão preparando isso. Quando se fala até mesmo nas vacinas, que nunca se viu, né, uma vacina tão rápida assim, né, que chega até a dar desconfiança na gente, né? Já que as vacinas levam aí 5, 6 anos para serem elaboradas, testadas e liberadas, né, pelos órgãos competentes. E aí a gente vê essa aí tão rápida, né? Em um ano, em menos de um ano. Mas foi a finalização dela, que foi em menos de um ano, não foi ela toda. Porque as bases já estavam sendo trabalhadas por conta de outros vírus, de outras doenças. Então já tinha um caminho andado. Ainda que ela tenha sido emergencial e não seguiu todos os testes necessários, ainda assim, ela está sendo, segundo os grandes entendidos, útil aí ao combate aí, né, à pandemia. Cada um é que tem a sua liberdade de fazer uso ou não, né? Cada um é que sabe de si, mas as autoridades estão aí prestando o serviço que lhes foi pedido, né? Então, mas foi muito rápido. Mas isso não foi feito, ela não saiu do zero em um ano, não. Já tinha um caminho aí andado por conta de outras e de outros vírus que a gente já enfrentou. E continuam trabalhando dentro dos laboratórios bases que serão com certeza aproveitadas para outras doenças que vão aparecer. Agora, tudo isso supervisionado, tudo isso aí auxiliado pela equipe espiritual que também trabalha. Por outro lado, não vamos negligenciar e isentar a responsabilidade ou irresponsabilidade daqueles que estão na Terra trabalhando nisso e que muitas vezes colocam-se como instrumentos não muito bons
que são usados aí no mundo para que as almas deixem aí, né, o planeta Terra e retornem para a casa de verdade, que é o universo, né? Então, embora exista esse auxílio, essa interferência dos amigos espirituais, mas eles não interferem no livre-arbítrio das pessoas. É importante pensar nisso. Muitas vezes eles podem intuir o que é certo, e aquele que está sendo intuído, inverter a situação por conta do seu livre-arbítrio e fazer diferente. E muitas vezes errado. Talvez não, na maioria das vezes errado. Porque aqueles que estão ali trabalhando são espíritos que entendem o que estão fazendo. Não são inferiores. Não são. Mas acabam muitas vezes aqueles que estão aqui no mundo sendo presas fáceis dos inferiores. E como tem livre-arbítrio, vai fazer o que não deve. Né? Então todos nós, aí a pessoa pensa assim, então estamos entregues aí ao livre-arbítrio das pessoas? Claro que não. Obviamente que não. Por quê? Porque o livre-arbítrio é relativo. Eu não posso fazer com ninguém o que eu quero, a menos que ele tenha que passar por aquela situação. Eu posso ser instrumento para que as leis de Deus se cumpram na Terra. Posso ser. Por quê? Porque Deus não precisa de instrumentos ruins na Terra. Ele precisa de bons instrumentos, mas ruins, porque a sua lei vai se concretizar independentemente dos nossos erros. Senão nós não seríamos responsabilizados, né, pelos nossos erros, falhas e negligências e imprudências. E a gente é. Sempre. Sempre somos responsabilizados pelo mal que fizermos e por todo o bem que deixarmos de fazer, porque do bem que deixarmos de fazer, males vão ter origem e nós vamos ter parcela de responsabilidade. Não é culpa não, tá? Tira essa palavra daí. Parcela de responsabilidade naquilo que vier a acontecer do bem que a gente deixou de fazer, tá? Então isso aí é importante a gente pensar. Não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontram obstáculos ao seu melhoramento, independentemente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocadas. Se a sorte do homem fosse irrevogavelmente fixada, após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos da mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. Então, olha que comentário interessante. Quando vocês chegarem em casa, deem uma lidinha no comentário de Kardec a essa 171 e a 171A, porque é muito clara a explicação de Kardec sobre a justiça da reencarnação, é muito clara. Né? Nós não poderíamos culpar aquela pessoa, por isso é que o tribunal divino trabalha com a própria consciência. Só eu, claro, e Deus, e os espíritos superiores, e o meu amigo protetor, o meu anjo da guarda, que foi designado para cuidar de mim, sabe o esforço que eu possa ter feito ou não para progredir. Aquele que está perto de mim não vai saber nunca. Ele pode até pensar que sabe, pelas minhas atitudes ele julgar, mas ele não vai fazer um julgamento certo. Não vai, porque ele não consegue estar dentro de mim para saber do meu pensamento e nem do meu sentimento. Então ele não pode julgar com certeza. E ele vai julgar com certeza com parcialidade. Porque imparcialidade no julgamento, só quem é superior, os espíritos superiores, Deus, a gente está sempre fazendo julgamentos com parcialidade. Se a gente é amigo da pessoa, a gente fica do lado dele porque ele é nosso amigo. Isso é parcialidade. Se a gente não gosta da pessoa, também a gente já condena
porque a gente já não gosta, se fulano já fez isso, deve ter feito aquilo também. Aí, olha só como nós somos parciais no nosso julgamento. Por isso que está no Evangelho, não julgueis para não ser julgados. Porque da mesma forma que julgardes, serás julgados. Mas aí é aquela questão, como não julgar? Se o julgamento faz parte do pensamento que a gente tem ao vivenciar ou visualizar uma situação. A gente logo julga. Mas não é bem isso que o Evangelho nos aconselha. Não julgueis para não ser julgados, é não condenar através desse julgamento. Quando a gente julga o fato e começa a botar o dedo na cara do outro, ou então a cantar por todos os cantos do mundo o erro daquela pessoa, denegrindo a sua imagem, nós estamos fazendo um julgamento errado. Então, esse julgamento que a gente faz, ao visualizarmos ou vivenciarmos uma situação, ele deve ser utilizado somente para nós. Se eu estou julgando aquilo ali errado, eu não devo fazer. Mas eu não tenho direito de denegrir, eu não tenho direito de condenar ninguém, até porque eu vivo errando também. Né? Se eu também vivo errando, eu não sou perfeita, eu não posso ficar condenando as pessoas. E outra coisa, quando a gente faz isso, a gente define a pessoa por aquele ato. Isso também não está certo. Porque nós não gostaríamos de ser definidos por um ato ruim que a gente tenha feito. Porque a hora que a nossa ficha cair, a gente reconhecer o erro, a gente vai ficar infeliz de saber que foi definido por aquilo. Não. Aquilo foi um evento que não foi bom, não foi bonito, e eu vou ter que responder por aquilo ali. Mas não define quem eu sou. Porque, na verdade, nós não somos, nós estamos. Nós estamos, não somos. Nós só seremos quando a gente chegar lá no finzinho da nossa evolução e ter aprendido tudo. Aí nós seremos. Por enquanto, nós estamos. Então, eu posso estar certo agora, daqui a pouco posso estar errado. Então, o verbo estar aí é mais indicado. E o ser, a gente deixa lá para depois. Depois de muitos milênios que a gente já aprendeu, a gente pode ser alguma coisa. Por enquanto, a gente não é nada. A gente está alguma coisa. A gente está ruim, a gente está bom, mas a gente não é. Porque quem é. Quem está, pode dali a pouquinho não estar. Mas quem é, é. Então, no momento, a gente não é. A gente não é nada. A gente é. Uma coisa a gente pode ser. Espírito inferior ainda. Isso a gente é. Então, a gente está numa situação de inferioridade. Então, somos agora, no momento, espíritos inferiores. Mas isso muda. Aliás, tem que mudar, porque a lei do progresso é divina. Deus não criou ninguém para ficar parado. Aliás, a natureza inteira nos mostra isso, né? Toda a natureza nos mostra que nada é parado. Tudo está em movimento e nós também estamos em movimento constante de evolução. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus com respeito aos homens de condição moral inferior. Olha que interessante isso aí. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia de justiça de Deus com respeito aos homens de condição moral inferior. Todos nós, num plano de provação e expiação, temos condição moral inferior. Se a gente não tivesse, a gente não estava aqui. Estaria em missão. Mas é missão mesmo. Não é tarefa, não. É missão grandiosa. E a gente tem tarefas a cumprir, né? Tarefas. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças. Olha que bacana isso. Por quê? Porque a gente tem esperança de ser melhor. A gente tem esperança de melhorar.
Mas como? Eu tenho vidas futuras. Eu tenho outras encarnações. Não é por isso que a gente vai deixar para lá, tá? Porque quanto mais a gente adia a nossa evolução, pior fica. Porque não vamos esperar que nas próximas encarnações vai ser mais fácil a gente se aperfeiçoar, porque não vai, não. Se a gente deixou de fazer hoje, porque não teve vontade, porque teve uma preguicinha, porque tinha outras encarnações, porque é imortal, então vai ter tempo indefinido, não vamos achar que por conta disso vamos ter facilidade na próxima. Porque quanto mais a gente adiar a nossa evolução, mais difícil ela se torna, até porque outros problemas vão se somar àquele. Então, aquilo que eu trouxe para dar conta agora, eu tenho que dar. Eu deverei dar conta, porque se eu deixar para outra, para outra, eu tenho outros problemas para resolver. Não vamos achar que estamos nessa vidinha aqui, resgatando todo o passado de erro. Quem dera. Quem dera. A gente não foi boa bisca, né? Como se diz na linguagem vulgar. A gente errou muito. A gente está passando por provações, expiações, porque a gente deve muito. A gente fez muita bobagem. Então, se a gente negligencia a oportunidade de hoje para fazer esse resgate, nós vamos ficar com muito mais problemas. Porque outros problemas, outros erros terão que ser resgatados, que estão lá para trás, fora os que eu estou cometendo hoje, com o mau uso do livre-arbítrio, com o mau uso do enfrentamento às minhas situações e os meus desafios. As situações são desafiadoras para todas as criaturas, todas. E se a gente não enfrenta com energia, não encara aí com energia essas situações, nós não vamos conseguir resgatar. Aí vai acumular. E coisa acumulada, né? Segundo a linguagem popular, só o acúmulo da Mega Sena. Né? Que é acúmulo de erro, acúmulo de lixo, acúmulo de tudo, jogar para debaixo do tapetinho, o dia que tirar aquele tapete. Tem gente que faz, agora as pessoas não fazem, mas quando eu era jovenzinha e tudo, as meninas, né, da casa sempre ajudaram as mães a arrumar a casa e fazer as coisas, né? Limpar seu cantinho e tal. Então, eu tinha uma amiga que adorava, ela varria tudo, mas ela não tirava nada, ela levantava o tapetinho, lá para baixo. Aí um dia eu falei, cara, o dia que essa mulher levantar esse tapete, vai levar um susto. Ela falou, não, tem dia que eu levanto aí, eu mesmo tiro, mas agora não estou querendo tirar nada. Aí vai guardar, arruma o quarto. Aí vai guardar, mas não bota nada no lugar. Pega aquilo tudo e tranfulha. Pum, abre a porta do guarda-roupa, joga lá dentro. Aí a pessoa olha, parece que está tudo arrumadinho. Abre a porta de um armário, cai tudo em cima da pessoa. Então, essa é a nossa forma, muitas vezes, de resgatar aqui no mundo. A gente guarda no lugar errado, fazendo errado, né? Tentando consertar de forma errada as coisas. Aí depois, ó, isso aí, quem vai julgar vamos ser nós mesmos, tá? Porque quando a gente chegar na dimensão espiritual e vir a situação ruim que a gente pode se encontrar, aí a gente começa a perguntar por quê, né? Por que eu tô assim? Aí começa aquele filmezinho a passar na cabeça toda. Não fiz direito mesmo, não. Eu não fiz direito, não. Então, quer dizer, aquele que não guarda as coisas direito, aquele que não bota as coisas no lugar, simplesmente joga dentro de um armário, pode reclamar quando abrir a porta do armário que aquilo vai cair tudo em cima dele? Não pode. Ele que botou assim, ele que armou a armadilha ali, vai reclamar de quê? E é assim que a gente se encontra na dimensão espiritual depois. Quando a gente vira a nossa situação de dificuldade, a gente vai falar, poxa, eu podia ter feito as coisas direito. Tinha condição, tinha entendimento.
Então, não é ninguém que vai nos julgar, é a nossa própria consciência. Aí a gente começa a ansiar por vir para o mundo de novo e corrigir tudo isso, né? Fazer direitinho. Mas aí quando vai vir? Aí é que tá, não é quando a gente quer, não, né? Não é quando a gente quer que a gente vem, não. A razão assim nos diz e é o que os espíritos nos ensinam. Não precisa nem eles ensinam, mas a gente sabe, né? Não tem outra saída melhor, né? Essa é a melhor de todas. O homem que tem a consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Ele tem essa esperança porque ele sabe que ele vai ter oportunidades, então ele tem esperança de ter chance de melhorar. Né? Porque a gente tem outras vidas, a gente então tem essa esperança. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que por toda a eternidade haja de ser igual aos que agiram melhor do que ele. Isso aqui é importantíssimo. Vamos prestar atenção de novo nisso aqui, ó. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que, por toda a eternidade, haja de ser igual aos que agiram melhor do que ele. Né? A gente vê as coisas acontecendo no mundo, a gente faz aquele julgamento que é para ser feito. Qual é o julgamento que é para ser feito? Observar a situação, pegar para si e corrigir-se. Não é corrigir o outro, é corrigir a si mesmo. Né? Então, quando a gente faz isso, a gente vê pessoas que dão a vida para ajudar os outros, que vivem para fazer o bem às pessoas, que tiram de si para dar para os outros. Aí venho eu, que não faço nada de bom, pelo contrário, sou bem egoísta, só quero para mim. Aí eu fico pensando assim, será que eu vou ter o mesmo que o outro vai ter? Eu não posso querer para mim o mesmo que o outro vai ter de Deus. Porque eu reconheço que eu não fiz tanto quanto ele, não. Então eu fico pensando o seguinte, eu não posso achar que por toda a eternidade eu vou ocupar a mesma situação, eu vou estar na mesma situação daquele que fez muito mais do que eu. Porque Deus é justo. Ele não vai permitir isso. Eu vou ter que lutar por isso. Eu vou ter que ter outra chance, outra oportunidade de realizar para poder merecer. Porque, ó, aqui é meritocracia. Não tem costa quente, influência, não tem pedido de fulano, beltrano ou ciclano para ocupar um cargo, não. É meritocracia. Eu preciso merecer para poder receber e ter. Senão, ó, eu tenho que fazer a minha parte. Senão não tem jeito, né? O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo e de que ele poderá conquistá-la através de novos esforços, o ampara e lhe reanima a coragem. Então, aquele que não realizou, parte para a dimensão espiritual, não tem nada de bom ou de muito bom, digamos assim, na bagagem dele. A negligência foi maior, né? A preguiça foi maior que tudo. Ele vai chegar na dimensão espiritual, ele vai ver, realmente, eu não fiz o que eu tinha que ter feito, eu não realizei tanto. Por isso que aquele justo que está tendo lá as benesses, está tendo porque ele fez por merecer. Quando a Valéria aqui falou num domingo aqui, nos eleitos de Deus, ora, quando a gente ouve essa frase, os eleitos de Deus, isso me dá um incômodo enorme. Porque dá a ideia de que Deus tem preferência. Ele elege um e outro. Não, não é assim.
Os eleitos de Deus fizeram por merecer, aí é diferente. Trabalharam, se esforçaram. Aí, através do esforço e do bem que fizeram, Deus os elegeu seus ajudantes. Olha, que lindo, né? São os espíritos superiores, que são os ajudantes de Deus. Deus é a inteligência suprema, é a causa primária. Então, ele tem os seus ajudantes, os espíritos que já evoluíram, que já alcançaram um nível de perfeição relativo bem grande, que vão ajudar a realizar tudo nesse universo. Então, fizeram por merecer, por isso são eleitos de Deus. Porque eles fizeram por merecer. Então, aquela alma que não fez por merecer, ela chega na dimensão espiritual, ela vê a felicidade do justo, ela quer também. Lembra que eu falei semana passada da inveja boa? Ela tem inveja boa, ela fala, eu também quero ser justo, eu também quero ser bom. Então, ela vai planejar, fazer uma escolha de provações e expiações, para quando chegar o momento dela reencarnar, ela vem para cá ou para outros mundos, como a gente vai ver, o próximo capítulo é sobre a questão dos mundos, né? A pluralidade dos mundos. Então, ela vai ter chance de realizar. Então, a esperança é essa. Essa esperança é constante, porque nós somos imortais. A gente tem que fazer tudo que a gente puder para realizar, para a gente encurtar o nosso caminho, né? O nosso tempo de aperfeiçoamento. Então, isso tudo nos anima, nos reanima a coragem, a sermos corajosos, como Valéria falou aqui no domingo passado, sobre coragem, né, do retrasado, sobre coragem. Mas a gente só consegue ter coragem se a gente estiver a par disso tudo aí. Senão, a gente não consegue, né, ser corajoso. Qual é aquele que no fim da sua carreira não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência já que não pôde aproveitar, né? Quem é que não lamenta isso, né? No fim da sua carreira, não lamenta ter adquirido demasiado tarde. Outro dia, ainda conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, eu lamento não ter conhecido o espiritismo mais cedo. Teria evitado muitos problemas para mim. Eu falei, pois é, mas agora conhece. E se você não conheceu porque não teve oportunidade, é uma coisa. Se você não quis, é outra. Mas independentemente disso aí, você está conhecendo. Então, sempre há tempo da gente se reformar, né? Pois esta experiência tardia não estará perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. Então, olha, que coisa assim agradável de ouvir, né? Saber que nunca ninguém está desamparado, nunca ninguém está condenado, nunca ninguém está largado. Deus nos ama, é nosso Pai amoroso. Nas próximas reuniões nós vamos falar da encarnação nos diferentes mundos. Vamos abordar essa questão, 172, porque aquilo tudo que a gente falou semana passada e hoje é da 171 e 171A. Então, aqui, nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Olha o que eles respondem. Não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, porém as mais materiais e distantes da perfeição. Então, olha só. Mas diferentes mundos? Aonde está isso? Aonde está? Está aqui, ó. Quem disse foi João. Olha só. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Quem falou isso foi Jesus. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também.
Quando Jesus nos mandou o Consolador prometido, ele disse assim: eu vos mandarei o Consolador prometido, aquele que estará convosco todo o tempo. E o que pode estar conosco todo o tempo? É a sabedoria, é o conhecimento. Então, através das provações, das expiações, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos conhecendo, aplicando, tornando-nos sábios para merecer estar perto do Mestre. Então, quem falou isso foi Jesus. Está lá em João, ó, João 14. É só procurar. É só procurar lá no Evangelho tradicional, né? Na Bíblia. Vai procurar, vai achar isso que está aqui, ó. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Quais são essas moradas? São os mundos. A pluralidade de mundos para oferecer à alma oportunidade de aperfeiçoamento, de resgatar seus erros, para quê? Para que lá onde estiver Jesus, estejai, onde ele estiver, estejais vós também. No paraíso, que paraíso? No estado de paz da alma, no aperfeiçoamento relativo, porque perfeição absoluta, só Deus. Então, quem disse isso foi Jesus. Então, essa questão de pluralidade dos mundos não é invenção de Kardec, não. Jesus já tinha dito que não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque há muitas moradas na casa do Pai. Muita paz para todos e, ó, semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui, estudando, dando continuidade a essa questão da reencarnação, que é fundamental para entendermos aquilo que hoje nós estamos falando e chamando de injustiças e injustiçados. Porque injustiça, a gente repete aqui, tem todo cantinho. Mas como fala Haroldo Dutra, e eu repito porque acho importante, injustiçados não tem nenhum. Tem aquele que está tendo oportunidade de resgatar seu passado delituoso. Muita paz para todos.